Os bastidores da política. As decisões que influenciam a sua vida, cultura, comportamento e o que acontece em nossa região, sempre com opinião de verdade. Começa agora a sua voz no rádio. Conexão Prudente. Onze horas 6 minutos, bom dia. Hoje é dia 25 de setembro de 2019. A partir de agora está no ar o programa Conexão Prudente. Neste momento a temperatura é de 19 graus, caiu bastante a temperatura em relação à parte da manhã e a máxima hoje poderá chegar a 23 graus, a mínima foi de 17, a sensação térmica 19 graus e chove em pontos isolados da nossa região. Devido a esta chuva, a temperatura caiu bastante. Quem saiu sem blusa hoje de casa, certamente sentindo aí um pouquinho de frio. Uma maravilha, hein? Bom dia, Jonatas Caetano. Muito bom dia, Joilton Carlos. Um abraço para você. Bom dia ao amigo ouvinte ligadinho conosco. E a primavera começa a demonstrar os primeiros sinais. Temperaturas mais amenas, mas como aqui é Prudente, aqui é Brasil, o verão logo vem e as temperaturas altas voltam em breve. Conosco aqui também está na produção a Bia, e está aqui conosco neste programa Conexão Prudente. E o Bruno Maluli volta na sexta-feira ou na segunda-feira, né? Vai depender aí dos compromissos dele. O Bruno Maluli, também o Divaldo participa do programa amanhã, né? Que o Divaldo participa aqui conosco. Enfim, estamos já no ar, vamos às manchetes. Conexão Prudente. Conexão Prudente. STF julga recurso que pode anular sentenças da Lava Jato. Congresso derruba 18 vetos à lei de abuso de autoridade. Estados Unidos, Câmara abre processo de impedimento contra o presidente Trump. A Advocacia Geral da União vai agir contra desmatadores da Amazônia Legal. Tributos e burocracia impedem negócios de 96% dos empresários. Políticos divergem sobre discurso de Bolsonaro na ONU. Oposição quer Witzel investigado por apologia a homicídio. Comissão aprova regras mais duras para a progressão de pena. São 11 horas e 8 minutos, 11 e 8, já está no ar o programa Conexão Prudente. Deixa eu pegar aqui uma matéria, e a Câmara de Vereadores de Presidente Prudente, uma matéria que está no portal Prudentino. A Câmara de Vereadores, através dos 13 vereadores, ela está pedindo uma prestação total de contas da Expo 2019. A matéria, o balanço financeiro da 56ª Expo Prudente, realizada na semana do aniversário da cidade, entrou na mira dos vereadores em requerimento encaminhado ao prefeito Nelson Bugário. A Câmara Municipal exige a prestação total de contas com detalhamento das receitas e despesas geradas neste ano. No documento, assinado por todos os parlamentares, o Legislativo quer saber quais foram os investimentos efetuados pela Prefeitura, de forma direta ou por meio da empresa de economia mista Prudenco, no recinto de exposições Jacob Tozello. Para tal, pede o encaminhamento de todos os documentos de ordem de serviço e notas fiscais e empenhos. Também são solicitados contratos que permitiram a realização de leilões, valores da arrecadação com cada evento, além da informação se o município recebeu qualquer percentagem pelo uso do espaço público. Os vereadores querem ainda a lista de patrocinadores da Expo Prudente, além da relação de doações realizadas, depósitos efetuados em conta do município ou se em conta do município, quem abriu e a movimentou. Sinta ainda o documento aprovado na sessão ordinária desta semana. Então, portanto, aí a Câmara Municipal cobra aí o encaminhamento do documento que obteve a permissão da Prefeitura para contratar show de artistas. Enfim, a Câmara de Vereadores está aí através dos vereadores querendo saber o que aconteceu na exposição de Presidente Prudente. A exposição de Presidente Prudente, gente, a Prefeitura de Presidente Prudente, ela não tem condições de realizar a exposição. Essa que é a grande verdade. Injetar dinheiro, investir dinheiro. E a Prefeitura não pode ter fins lucrativos. E foi feita uma parceria com o Lar Santa Filomena, e o Lar Santa Filomena, por sua vez, fez uma parceria aí com alguns empresários de Presidente Prudente, entre eles o Guilherme Piai. E
O Guilherme Piai, numa entrevista, ele disse que foi movimentado 6 milhões de reais na exposição, mas isso não quer dizer que esse dinheiro foi todo para o Guilherme Piai e para os organizadores do evento. O Guilherme Piai, nesta semana, fez uma entrega de um cheque de 30 mil reais ao Lar Santa Filomena, enfim, fez doação de alimentos lá no Fundo Social, enfim. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? O que não se pode, de forma nenhuma, é fazer com que as pessoas que organizam a exposição tenham medo de organizar por medo de algum tipo de represália. Se teve alguma coisa errada, obviamente que precisa ser investigado. Agora, a coisa tem que ser feita de uma forma não de política, uma forma política para poder tirar proveito político, mas dentro de uma legalidade, tá certo? São 11h11. Hoje é dia do rádio, o rádio que é este grande órgão de comunicação, de entretenimento, de trazer para as pessoas música, trazer informação, prestação de serviço. O rádio, sem dúvida nenhuma, é a grande magia. Foram surgindo aí, surgiu a televisão, a internet, surgiu um monte de coisa e nunca o rádio deixou de ser o rádio. Então, parabéns a todos aqueles que fazem rádio de verdade, não só aqui em Presidente Prudente, mas faz rádio aí por este mundo afora. Vamos à primeira matéria. STF julga recurso que pode anular sentenças da Lava Jato. Só isso que faltava. Conexão Prudente. Conexão Prudente. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta quarta-feira um pedido de habeas corpus que pode provocar uma reviravolta em casos já julgados da Operação Lava Jato. Os 11 ministros vão decidir se réus delatores devem apresentar suas considerações finais em processos antes dos demais acusados e se ações que não seguiram esse rito anteriormente devem ter suas sentenças revistas. O plenário do tribunal foi chamado a se pronunciar sobre a questão após decisão da segunda turma da Corte, que anulou a condenação em primeira instância imposta pelo então juiz Sérgio Moro ao ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. O precedente levou outras defesas ao Supremo para pedir a extensão do benefício nas últimas semanas. O caso a ser julgado nesta quarta-feira tem origem em pedido de habeas corpus do ex-gerente da estatal, Márcio de Almeida Ferreira. A situação a ser analisada ganhou notoriedade após o início da publicação de mensagens de procuradores pelo site The Intercept Brasil em junho. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Daniel Fagundes. Conexão Prudente. Bom, gente, o STF tem demonstrado ao Brasil aquilo que o brasileiro tem sentido do STF. A insatisfação com muitas decisões que vêm de lá. E eles se acham os donos desse nosso país. Como se estivessem acima de tudo e acima de todos. Não vamos tirar aqui a autoridade do STF. O STF realmente, por Constituição, pelas leis vigentes no Brasil, já diz que é o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal Federal lá, o STF, que dá as decisões finais sobre qualquer julgamento, sobre qualquer decisão judicial. A gente sabe muito bem, tem lá os ministros, mas algumas decisões têm deixado aí os brasileiros meio que confusos a respeito do que é feito lá. O que não se pode é derrubar uma ação como houve da Lava Jato, que colocou dezenas de bandidos corruptos na cadeia e de repente todo mundo sair impune. Daí de repente, daqui a pouco vai devolver o dinheiro que eles roubaram do Brasil, que foram já devolvidos aos cofres públicos. Muito desse dinheiro ainda precisa ser devolvido. É uma lástima, né? Tomara que o STF tenha uma decisão favorável à justiça e não coloque fora da cadeia, que não anule as sentenças da Lava Jato, como está pretendendo aí alguns daqueles que querem o mal desse nosso país, Jonatas. É verdade, Hilton Carlos, e temo pelo dia que nós vamos ter que indenizar os corruptos presos
e pedir desculpas. É o que caminha. É o que caminha o STF. Ele foi preso injustamente após... porque não pode falar que roubou, porque ele desviou milhões de reais, né? É a situação. Ele tira milhões da Petrobras e ele desviou o dinheiro. Ele roubou. Ele roubou o país. Tem muitos ali que roubaram o país. E isso tudo a gente vê que é uma manobra para que se crie uma jurisprudência. Para quê? Para soltar o companheiro que aparelhou com a sua pelegada o sistema jurídico brasileiro. Aonde são cargos de indicação, ele aparelhou o sistema. É claro que existem juízes competentes, mas nas instâncias superiores, infelizmente, como nós vemos no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, que são cargos indicados pelo presidente, juízes e desembargadores que estão ali para passar um pano para a galera, né? Infelizmente. Agora esperamos que os senhores ministros tomem uma decisão favorável à justiça de fato. Porque esses bandidos que estão presos, que, sabe, é uma coisa absurda. Então essas pessoas precisam continuar presas para dar o exemplo para todos os brasileiros que não se deve roubar. Porque colocar essas pessoas na rua é dizer que não compensa ser honesto nesse país. Infelizmente. Então vamos aguardar para ver qual que vai ser a decisão. Eu não consigo imaginar anular todas as sentenças da Lava Jato. Principalmente baseados em escutas telefônicas irregulares que foram obtidas de forma levianas. Se é que existiram, né, Joel? Então... precisa-se ir com muita cautela, Os ministros, respeito demais os ministros, respeito os juízes de uma forma geral, que na primeira e segunda instância têm feito um bom trabalho. O problema é quando chega lá em Brasília. É complicado a situação. Então vamos esperar. Eu estou aqui apreensivo com a decisão final dos senhores ministros sobre a questão das sentenças da Lava Jato. O Congresso derruba 18 vetos à lei de abuso de autoridade. Yuri Hudson traz a informação. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Deputados e senadores decidiram derrubar 18 vetos ao projeto de lei de abuso de autoridade feitos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O Congresso Nacional se reuniu nesta terça-feira para analisar os vetos. 15 dispositivos vetados pelo presidente Bolsonaro foram mantidos. Outros 18 foram derrubados em globo. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, negou que a derrubada dos vetos tenha relação com uma operação da Polícia Federal deflagrada na semana passada no Congresso a pedido da Polícia Federal ao ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo ele, a derrubada dos vetos cumpre um rito democrático. É o resultado democrático. Votaram sim quem queria manter os vetos e não quem queria derrubar. O Congresso Nacional faz as leis, o presidente da República sanciona ou veta. E o Congresso mantém os vetos de algumas e derruba os vetos de algumas. É assim, pesos e contrapesos. As discussões sobre os vetos dominaram a pauta durante o dia no Congresso Nacional. Diversos líderes favoráveis aos vetos do presidente Jair Bolsonaro, que foi orientado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, disseram que os dispositivos vetados asseguram o poder de investigação das polícias e do Ministério Público, como diz a líder do governo, Joyce Hausmann, do PSL. Nós não podemos permitir a derrubada desse veto, caso contrário, iremos fragilizar a atuação dos nossos órgãos de controle. Já para o líder do PT no Senado, Humberto Costa, os vetos retomam a legislação e dão garantia de punição àqueles que, ao invés de investigar, ferem a lei. Como um instrumento para coibir a prepotência, a arrogância, o abuso que é cometido no dia a dia contra a população brasileira. Entre os vetos derrubados estão o que permite ao ofendido entrar com uma ação penal privada contra a autoridade se o Ministério Público se omitir. Outros pontos são o que torna um crime abuso de autoridade, a decretação ou o relaxamento de prisão irregular.
constranger preso a produzir prova contra si, insistir em interrogatório de pessoa que invoque o exercício do direito ao silêncio, deixar de se identificar ao preso, entre outros pontos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Eu estava dizendo ontem aqui, e quero repetir, sobre o nosso sistema de administração. Como que funciona? Nosso regime presidencialista, que na verdade não é presidencialista, é um sistema parlamentarista. Se você for lá ver na Constituição, é presidencialista. Inclusive, houve eu esqueci agora a palavra certa, que era para escolher um referendo, né? Para plebiscito, essa é a palavra certa, me lembrou aqui o Jonatas. Um plebiscito para os brasileiros decidirem. Você quer, lá na cédula estava escrito assim, você quer a monarquia, a volta da monarquia? Você quer o sistema presidencialista ou parlamentarista? E a decisão, a vontade popular, deu de que nós queríamos o regime presidencialista, que é o presidente que manda, no caso, o governador que manda e tal. Claro que com a supervisão do parlamento, só que não é assim que funciona no Brasil. O presidente vetou alguns itens, alguns artigos da lei de abuso de autoridade, e o Congresso foi lá e derrubou 18 vetos à lei de abuso de autoridade. Quer dizer, não é o presidente não é o sistema presidencialista que funciona. O que funciona é o sistema parlamentarista. Nós temos visto isso não só no Congresso Nacional, mas temos visto isso acontecer nas assembleias legislativas pelo Brasil afora, nos municípios pelo Brasil afora. O prefeito vai lá, ele veta a lei, os vereadores vão lá e sancionam a lei. Não quer nem saber. Não quer nem saber. Daí vai lá, sabe, derruba o veto e não quer nem saber. Por exemplo, tem muitas coisas que tira da prefeitura uma forma de arrecadar. Uma lei que tem aqui, por exemplo, dentro sobre a questão das feiras livres. Quem tem feira livre na sua casa tem um desconto lá no IPTU. Então, é uma coisa assim que é absurda. Os vereadores vão lá, não querem nem saber. Daí depois fica cobrando do Poder Executivo que tem que tapar o buraco da rua, que tem que fazer a manutenção, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer o asfalto, tem que fazer o recapeamento. E como que o prefeito vai fazer, seja em qualquer cidade que for, que ele vai fazer se está diminuindo a receita, aquilo que é arrecadado no município? Então, todas as leis, seja no município, no estado ou na federação, ela tem que beneficiar a todos de forma igual. Porque se beneficiar meia dúzia de pessoas, eu estou dizendo quando estamos falando de, por exemplo, do IPTU, ela tem que ser igual para todos. Agora, beneficia meia dúzia de pessoas. O serviço público que é prestado no local onde tem feira também é prestado lá no bairro onde não tem feira. E aí? Essas pessoas são beneficiadas, mas e as outras pessoas que precisam do serviço público? Na área da saúde, na área da educação, enfim, da infraestrutura de uma forma geral. Então, deveria assumir de vez o parlamento, não precisa eleger o presidente da República, elege um primeiro-ministro. O primeiro-ministro vai ser aquela pessoa que vai fazer a coordenação política, como existe em vários países aí pelo mundo, e acaba com o sistema. Pelo menos a gente não vai precisar estar elegendo o presidente da República. Daí, é o sistema parlamentarista, não tem prefeito, vai lá, ele elege lá um primeiro, sei lá, o nome que se daria no município, porque se não é para o prefeito fazer as coisas, se ele não tem liberdade para fazer as coisas dentro de um contexto, dentro da lei. Porque a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional tem que fiscalizar os atos do Poder Executivo. Se estiver fazendo a coisa certa, correta, investindo o dinheiro público de uma forma correta, não está roubando, não está superfaturando obras, está fazendo de uma forma correta, dentro da lei, aplicando o percentual na educação, o percentual na infraestrutura, o percentual na área da saúde, está fazendo tudo dentro da legalidade, com supervisão do Tribunal de Contas, deixe-se fazer.
Porque o prefeito, o governador, o presidente foi eleito para executar o orçamento previsto. Agora o parlamento manda. É uma coisa absurda, viu? Depois ficam contando piada de português aí. É presidencialista, mas quem manda é o parlamento. É cada coisa absurda. Vamos trazer mais uma matéria antes do intervalo? Vamos dar um intervalo já? Então vamos ao intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o Trump, presidente dos Estados Unidos. Tá com problema lá, hein? Será que ele passa dessa? Já, 11h26. Conexão Prudente. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Mar Diesel, tradição, mais de 38 anos no mercado de peças, com 2 lojas, uma em Prudente e filial em Araçatuba, especializadas nas linhas Scania, Volvo e Mercedes. Mar Diesel, comércio de peças, Avenida Joaquim Constantino, 1570, fone 2104-3300. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Guerreiro Empreendimentos, Incorporação e Construção apresenta Edifício Sunset Home Club Epitácio. Apartamentos modernos de 81 metros quadrados, com área gourmet às margens do Rio Paraná, com vista para o pôr do sol mais bonito do Brasil. Valores especiais de pré-lançamento com unidades limitadas. Mais informações, acesse guerreiroempreendimentos.com.br e cadastre-se. Sunset Home Club Epitácio, o seu pôr do sol exclusivo. O município de Presidente Bernardes está chegando ao seu centenário e preparou uma grande festa para comemorar essa data histórica, com uma grande programação. E no dia 5 de outubro, inauguração do palco de eventos, com micareta animada, com a banda Aramaçã e Pai Galo. A partir das 22 horas. Realização: Prefeitura de Presidente Bernardes. Apoio Sabesp e Grupo Gasparim. Quem gostou faz barulho aí! Agamax Locação, o container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente. É isso aí, gente. Estamos de volta já com o programa Conexão. 11h29. Os Estados Unidos abrem um processo de impedimento contra o presidente. O Diego Brião tem as informações. Conexão Prudente. Conexão Prudente. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos abriu processo de impeachment contra o presidente do país, Donald Trump. A motivação para este processo seria um contato feito por ele com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em julho deste ano, pedindo que fosse feita uma investigação junto ao filho de um possível adversário nas próximas eleições. Antes desta ligação, Trump teria cancelado ou acenado com o cancelamento de uma ajuda de aproximadamente $400 milhões à Ucrânia. O alvo da possível investigação seria o filho de Joe Biden, que atualmente lidera a disputa democrata pela vaga de candidato à presidência nas eleições do próximo ano. A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, fez o anúncio da abertura do processo de impeachment durante a terça-feira. As ações do presidente Trump revelaram um fato desonroso de traição do presidente ao seu juramento, traição à nossa segurança nacional e traição à integridade de nossas eleições. A professora de Relações Internacionais Cristina Pesequilo, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, analisa como esta situação do processo de impeachment pode impactar nas eleições de 2020. Os analistas americanos estão bastante divididos.
Por um lado, para o Trump, ele acha interessante esse tipo de medida porque favorece uma mobilização da sua base mais radical, ou seja, ele se coloca como vítima, né, dos democratas, que é algo que ele vem fazendo há muito tempo. Por outro lado, para os democratas, dá uma impressão de força e de assertividade. Então, é duvidoso, né? Os dois lados estão cantando vitória agora, mas quanto mais se prolongar a situação, talvez isso ainda possa favorecer o Trump nesse aspecto de mobilização da base eleitoral. Via Twitter, Trump escreveu que, em um dia tão importante nas Nações Unidas, os democratas propositadamente tiveram que depreciá-lo com notícias de última hora e que isto é muito ruim para o país norte-americano. Trump também alegou que os democratas nunca viram a transcrição da ligação ao presidente ucraniano e que o processo aberto nesta terça seria uma caça às bruxas. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Diego Brião. Conexão Prudente. Bom, sobre essa questão do presidente dos Estados Unidos, tem muito o que falar, mesmo porque eu não acompanhei a informação. Fiquei sabendo aqui na hora que o Jonatas colocou na pauta do programa de hoje. Vamos esperar, né? Lá nos Estados Unidos é diferente daqui do Brasil, as coisas já funcionam diferente. Eu acho que ele sai numa boa dessa daí, não sai não, Jonatas? Ele conhece como é que funciona. Com certeza, né, Joilton? É questão, como você bem colocou, o parlamento lá é diferente, mas é aquela história, oposição continua sendo oposição em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. E só para trazer uma curiosidade aqui, durante os 8 anos de governo do PSDB no Brasil, do Fernando Henrique Cardoso, o Partido dos Trabalhadores protocolou mais de 28 pedidos de impeachment do presidente. Não deu em nada, né? E não deu em nada. Porque, no caso, o Fernando Henrique Cardoso tinha aí a maioria do Congresso Nacional. O mesmo acontece aqui na Assembleia Legislativa. O Geraldo Alckmin mesmo, um monte de pedido e nunca deu nada, porque a Assembleia sempre esteve do lado do Geraldo Alckmin. Então, é o que eu digo, né? O parlamento manda. Se o parlamento quiser, foi só o PMDB na época, agora voltou a CMDB, desembarcou do governo, 6 meses a Dilma estava fora do governo. Estava fora como presidente da República. Então é o Congresso que manda e pronto, acabou. E se eles não quiserem, nada vai acontecer. Vamos já para a Advocacia Geral da União vai agir contra desmatadores da Amazônia Legal. A Vitória Basques que tem a informação. Conexão Prudente. Conexão Prudente. A Advocacia Geral da União anunciou nesta terça-feira a criação de uma força-tarefa para atuar em ações judiciais nos estados que compõem a Amazônia Legal. Inicialmente, o grupo terá 12 ações de execuções propostas em 2015 e 2019 contra grandes desmatadores. As infrações ambientais concentram multa de R$206 milhões aplicadas pelo IBAMA e pelo ICMBio. Segundo a AGU, a maioria das multas foram aplicadas a grandes latifundiários de Roraima, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Para a força-tarefa foram designados 15 membros da Procuradoria-Geral Federal e 5 membros da Procuradoria-Geral da União. A equipe operacional foi criada devido às recentes queimadas na Amazônia. A estimativa, segundo dados do ICMBio, é que cerca de 99% dos incêndios na Amazônia Legal foram provocados por ações humanas. Ao todo, 36 milhões de multas foram aplicadas decorrentes de atividades irregulares e mais de 60 pessoas foram presas ou apreendidas neste mês. Agência Rádio Web de Brasília, Vitória Basques. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Olha, gente, quando se fala de meio ambiente, tudo, há divergências, né? E a grande questão é que precisa-se ter uma política definitiva, ter uma fiscalização definitiva e dar condições para as pessoas que fiscalizam a Amazônia Legal, condições para que elas possam trabalhar. Que existem muitos grileiros, bandidos que estão ali para poder extrair ouro, extrair as riquezas da nossa Amazônia, a nossa própria fauna, flora brasileira, enfim, a diversidade que existe na Amazônia é uma riqueza incalculável, sabe? Há muitos interesses de alguns países de poder levar as nossas riquezas aqui do Brasil.
quanto ouro, quanto diamante, quantas riquezas do Brasil tem saído todos os dias aí e não há uma fiscalização, sabe? A Amazônia, só a parte brasileira da Amazônia, é bem maior do que muitos países, inclusive ricos, países de primeiro mundo. Então é muito maior em extensão territorial, que eu estou dizendo. Só que tudo isso precisa ter uma política voltada no sentido de preservar tudo isso, para que essa nossa riqueza possa servir para os brasileiros no futuro, para diminuir a desigualdade entre pobres e ricos, que as pessoas tenham condições realmente de viver com dignidade, que a pobreza seja diminuída nesse país, que o desemprego possa ser diminuído, usando as nossas riquezas, o nosso ouro, o nosso diamante, usando a Amazônia para que possa se fazer turismo, para que se possa usar a Amazônia de uma forma diferente do que tem sido usado agora, sabe? E tem que entrar um presidente da República que entenda isto. Porque até agora, por parte do Bolsonaro, eu não tenho visto realmente uma política efetiva no sentido de preservar o que é nosso. Claro que ele tem feito um trabalho. Agora, sobre a questão dos desmatamentos, não adianta culpar o governo Bolsonaro, não, que isso vem acontecendo há muitos anos. As queimadas que existem vêm acontecendo já há muitos anos, não é uma culpa desse governo. Agora, precisa ter um governo que realmente queira resolver a situação, definitivamente. Sabe? Cuidando daquilo que é nosso, do nosso patrimônio, do patrimônio de todos nós brasileiros. Vamos trazer essa outra matéria, o Jonathan, para a gente para o intervalo comercial. Você quer falar alguma coisa, Jonathan Caetano? Não? Liga o microfone, Jonathan, para você falar comigo. Não, hoje sobre a questão do desmatamento eu não vou pronunciar. Eu não vou tecer comentários novamente, porque... Já falou bastante, né? Já falamos bastante sobre isso, né? Nós já estamos desmatados de saber sobre isso. Essa foi boa, viu, Jonathan? Então vamos à próxima matéria. Tributos e burocracia impedem negócio para 96% dos empresários. É a Alexandra Fiori. Conexão Prudente. Manter ou desenvolver uma empresa é um desafio para os empreendedores brasileiros. 96% dos empresários avaliam que a alta carga tributária e a complexidade do sistema de arrecadação representam uma barreira para os negócios. O dado faz parte da pesquisa Desafios do Varejo, feita pela CNDL, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil, em parceria com o Sebrae. A queixa se sobressai principalmente na tributação sobre a fabricação e venda de produtos ou serviços, apontada por 53% dos entrevistados. Outros fatores do chamado Custo Brasil são criticados por 49%, como o excesso de burocracia para abrir, manter e fechar empresas e também na contratação e dispensa de funcionários. O presidente da CNDL, José César da Costa, avalia que propostas do governo para desburocratizar a atividade empresarial precisam avançar. As ações hoje que estão vindo do governo, como a própria PL da Liberdade Econômica, né, como a própria reforma tributária que está em andamento no Congresso, da Previdência que termina, vai facilitar bastante a vida do empresário. O sistema hoje tributário emperra hoje o trabalho e nós queremos, de fato, ajudar o governo a construir um projeto para destravar o Brasil. De acordo com o estudo, 62% dos empresários também apontam falhas na infraestrutura. As áreas mais mencionadas são rodovias e estradas, conectividade à internet, sistema de correios e a qualidade da telefonia. A estrutura do Brasil é precária, pesa no orçamento das empresas. Nós passamos agora recentemente, né, para a frente parlamentar do varejo, ações para que o governo possa estudar uma forma de melhorar a infraestrutura. Nós temos problemas hoje sérios de comunicação, somente no pequeno e microempresário, onde não tem ainda internet de qualidade e muitas vezes não só com qualidade, mas também com um custo muito fora dos padrões internacional. A pesquisa ouviu 601 proprietários ou responsáveis pela gestão de empresas dos setores de comércio, varejista e serviços em 27 estados brasileiros. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Bom, há um entendimento de diminuir essa burocracia e também dar condições para que os empresários realmente possam manter os seus negócios, enfim. É lamentável quando se abre uma empresa e essa empresa não dura aí 1 ano, 2 anos, às vezes por falta de planejamento.
às vezes por falta de um negócio dar certo realmente, né? De investimento. E boa parte, como disse a matéria aqui, por causa da tal burocracia que tem impedido o crescimento do nosso país, John. Nós devemos chamar tudo isso também, Joilton, além de burocracia, de burocracia. Infelizmente. Porque aquelas pessoas que realmente querem empreender, muitas vezes o microempresário, o pequeno produtor, ou o pequeno empresário, que estão lutando para conseguir muitas vezes um financiamento do BNDES ou de algum banco público para que possa fomentar o seu negócio, não consegue. Mas nós vemos em contrapartida o BNDES emprestando bilhões e trilhões de reais para países estrangeiros a juros zero e sem ter a possibilidade de devolver. Ou seja, o empresário, aquele que mais é penalizado no final das contas, é o pequeno produtor, é o pequeno empresário, aquele empresário autônomo que tem poucos funcionários, porque a carga tributária é gigantesca, é impostos, é taxas, é os impostos dos impostos. Daqui a pouco eles vão criar os impostos dos impostos dos impostos para achar um jeito de arrecadar. Infelizmente, né? Mas vamos esperar que um dia a gente possa resolver. A reforma tributária deverá solucionar, se não todos, mas praticamente todos esses problemas. Nós vamos ao intervalo comercial, já a gente volta para trazer aqui que os políticos divergem sobre o discurso de Bolsonaro na ONU. Não é só os políticos não, viu? Já a gente vai falar sobre este assunto. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Coisa que não largo é um chima e um bom churrasco. Mas um churrasco com aquele gostinho do sul. Só na Nova Tchê, o autêntico churrasco gaúcho. Amplo espaço para casamentos e formaturas. Novidades todos os dias. No almoço e jantar. Nova Tchê Churrascaria. Rua Padre João Goetz, 755. Churrasco gaúcho em Prudente. Nova Tchê Churrascaria. E toda sexta tem promoção no jantar no rodízio para casal. Vai presentear? Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados. José Foz 541 em Prudente. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Prudente AM. Conexão Prudente. É isso daí, gente. Agora são 11 horas e 44 minutos. E eu acompanhei boa parte do discurso do Bolsonaro lá na ONU. Vamos trazer a primeira matéria, depois nós vamos falar sobre este assunto, que os políticos divergem sobre o discurso de Bolsonaro na ONU. Yuri Hudson. Conexão Prudente. Conexão Prudente. O discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York nesta terça-feira repercutiu no Congresso Nacional. Apoiadores do governo destacaram o tom nacionalista do presidente. Já para opositores, Bolsonaro mostrou despreparo e expôs uma visão ideológica particular dele ao mundo. A Amazônia foi um dos principais temas tratados pelo presidente. Ele defendeu que a floresta é brasileira e disse que a região está sendo alvo de uma visão sensacionalista promovida pela mídia e por alguns chefes de Estado.
Para a indígena e deputada federal Joênia Wapichana da Rede, a fala de Jair Bolsonaro e as ações dele no governo são afrontas e retrocessos aos povos indígenas. Esse ano foi marcado por uma crise de retrocesso nos direitos sociais, indígenas, socioambientais, e isso foi justamente esse ano. A partir de janeiro, todo o projeto relacionado às conquistas de 88 foram por água abaixo. O deputado Coronel Tadeu, do PSL, contesta e assegura que o presidente Bolsonaro ressaltou a soberania do povo brasileiro. Ele conseguiu mostrar para o mundo que o Brasil tem um dono. É o Brasil que é o dono dele. A Amazônia, ela é nossa, não é do mundo. Mas para o senador petista Humberto Costa, Jair Bolsonaro expôs o Brasil a um vexame internacional. Foi uma agressão à inteligência, apologia descarada a um radicalismo que não tem eco em ninguém. O senador Nelsinho Trade, do PSD, que preside a Comissão de Relações Exteriores do Senado, acompanhou a comitiva presidencial. Ele ponderou que, para além de aspectos ideológicos defendidos por Bolsonaro, o presidente fez algo essencial. Convidou o mundo para poder conhecer a realidade do Brasil, muitas vezes diferente daquelas que saem na imprensa. Após a fala na abertura da Assembleia, o presidente Jair Bolsonaro retornou ao Brasil. Ele não participa de cúpulas paralelas ao encontro, o que ficou a cargo dos ministros de governo. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. Conexão Prudente. São 11 horas e 47 minutos. Não há divergência apenas dos políticos brasileiros. Se você assistiu às emissoras de televisão ontem, o SBT, que tem o jornal, a Record, a TV Bandeirantes e a Globo, que são as 4 principais emissoras de rádio do país, de emissoras de televisão do país, o SBT, a Record e a Bandeirantes deu uma conotação positiva do que foi dito pelo Bolsonaro. A Globo deu uma conotação negativa do que foi dito pelo Bolsonaro, a mesma matéria com visões diferentes de divulgação. Isso ficou bem nítido ontem e hoje também, no que está sendo divulgado, está bem nítido para a população brasileira. A postura de informação. Agora, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos do Bolsonaro sobre o seu discurso na ONU, foi de defender a nossa pátria, defender o nosso Brasil. A Amazônia, ela não está só localizada no Brasil, ela está na Venezuela, está em outros países que são vizinhos daqui do Brasil, mas a parte que pertence ao Brasil nós temos que defender. Foi aquilo que eu disse. Nós precisamos de mais pessoas para fiscalizar, precisamos de políticas que possam defender as nossas riquezas que existem dentro da Amazônia, que é a questão do ouro, do diamante, de outras coisas que são produzidas, o próprio turismo que pode ser muito bem explorado. Agora, vamos aqui colocar que vai lá um brasileiro, um presidente do Brasil, lá em Nova York, e vai lá e começa a desmanchar prédio, começa a mandar lá nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos não vai autorizar, não vai deixar, porque os Estados Unidos têm a sua soberania. De repente, nós vamos lá para a França, começamos a desmontar a torre Eiffel. Você vai lá, desmonta a torre, né? Não, mas isso aqui pertence ao mundo, não pertence aos franceses. Isso aqui não pertence, não, de forma nenhuma. Mesma coisa, eu vou lá na Itália, né? Vou lá em Roma, começo a desmanchar o Vaticano lá, começo a derrubar a janela do Papa, né? Então, sabe, cada país tem a sua soberania. Cada país tem a sua independência. Aqueles países que são independentes. Porque existem países que ainda pertencem, aí tem as colônias francesas, tem os países que ainda pertencem à França, porque foi feito lá atrás, a Espanha, que foram os grandes descobridores aí dos países pelo mundo afora, os desbravadores, como os portugueses também. Então, cada país tem a sua soberania, isso tem que ser respeitado. E o que o presidente foi lá fazer ontem foi defender a nossa soberania. O discurso dele foi um discurso veemente para poder proteger aquilo que é nosso, o nosso patrimônio.
Sabe, pra quem já viu uma presidente lá defender a estocagem do vento na ONU, quando vê um discurso diferente, posicionando o Brasil como um país que tem riquezas, um país que tem aqui um povo ordeiro, vem aqueles que são contra, aqueles imbecis que quanto pior, melhor para eles, para que eles possam continuar mandando. Sabe, uns absurdos. Na minha ótica, foi um discurso contundente com a realidade dos brasileiros, daquilo que pensa o brasileiro de bem, o brasileiro que quer um país para frente, crescendo. Agora tem daí as divergências, né? Vai ter, mas é complicado, né, Jonathan? Então eu vejo o senador Humberto Costa falar e ele e os companheiros dele parecem aquela pessoa cega e com Alzheimer. Não viu o que aconteceu nos últimos 13 anos e se esqueceu do que aconteceu. Mas só que agora, do nada, eles voltam a enxergar por um milagre, até demais, e vêm falar que o Bolsonaro, não estou defendendo o Bolsonaro aqui, mas vem dizer que ele colocou o Brasil no nível de uma vergonha internacional. Uma presidenta, né, que é a presidenta, primeiro que é uma afronta à língua portuguesa. Vamos começar por aí. Não sabem nem a língua portuguesa, é presidente. Tá? Falar que a energia hidrelétrica é a mais viável hoje porque a água você pode estocar. Mas o vento Mas se os países desenvolvessem uma tecnologia para que nós conseguíssemos estocar o vento. Estocar vento, gente. O discurso da Dilma Rousseff, ela falou muitas asneiras, né? Quando o presidente da República ela falou muitas asneiras. Mas no caso do Bolsonaro ontem, gente, e ele, sabe, defendeu realmente o Brasil, falou aquilo que é a realidade do Brasil, sem nenhuma mentira, sem nenhuma hipocrisia. Agora, a conotação que a Rede Globo de televisão deu e as outras emissoras deram para o discurso, que é o que fica evidente quem quer o bem desse país. Não estou aqui falando, sabe? A Globo ainda continua praticando jornalismo de altíssima qualidade. Só que nesta visão que foi dada ao discurso do presidente Jair Bolsonaro, equivocada foi pela Rede Globo de televisão. E o discurso dele foi de defender a nossa pátria. É a minha visão sobre o assunto. Agora vamos falar lá do Rio de Janeiro, hein? A oposição quer que o governador seja investigado por apologia a homicídio. O João Vitor dos Santos tem informação. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Representantes de 5 partidos de oposição pediram que o Superior Tribunal de Justiça autorize uma investigação para saber se o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, cometeu incitação e apologia ao crime de homicídio. Os crimes de incitação e apologia estão previstos no Código Penal e a pena para cada um deles é de 3 meses a 6 meses de prisão e multa. Assinam o pedido representantes dos seguintes partidos: PDT, PSB, PT, PSOL e PCdoB. Nas 20 páginas da ação, os partidos registram que a letalidade nas operações policiais comandadas por Witzel tem despertado preocupação e revolta na sociedade civil em nível nacional e internacional, e que os comportamentos do governador demonstram o compromisso da atual gestão com o aumento da escalada bélica. Segundo a ação, 25 policiais militares já morreram no Rio de Janeiro neste ano. O documento também menciona a morte da menina Agatha Félix, de 8 anos de idade, assassinada com tiro de fuzil nas costas no Complexo do Alemão na última sexta-feira. Agatha foi a 5ª criança morta esse ano durante operações policiais no Rio. A notícia é crime, aguarda agora sorteio do relator. O ministro escolhido deve mandar o caso para análise da Procuradoria-Geral da República, a quem caberá decidir se arquiva a ação, se as investigações devem prosseguir ou se denuncia formalmente os citados. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Gente, é o seguinte, a menina que morreu de uma bala perdida tem que ser investigado. Se tiver que punir alguém, realmente vai e pune. Se realmente houve uma negligência por parte da polícia, da ação da polícia, que se puna a quem de direito. Isso é fato, tem que se fazer mesmo. Agora, o que muitos partidos políticos, que muitos opositores do governador
querem é que continue a criminalidade no Rio de Janeiro, pelo menos é o que a gente tem visto. Porque o governador, ele está combatendo a criminalidade. Daí vem lá, repórter e fala assim, olha, mas e se um cidadão tiver com uma metralhadora, com um fuzil na mão? Um cidadão não vai utilizar um fuzil na mão para poder andar na praça lá em Copacabana, por exemplo. Então, quantos fuzis você comprou esse ano já para sua casa? Eu nem arma não tenho, graças a Deus. Porque o cidadão de bem não tem sequer arma, vai andar com fuzil. Daí a repórter fez essa pergunta imbecil para o governador, sabe? Tem muitas pessoas que querem o mal do nosso país, que querem o mal. No caso do governador, ele está combatendo a criminalidade. O bandido, na hora que ele está com a arma, se ele apontou a arma para o policial, se o policial tiver condições, atire primeiro. Não vai perguntar se, você vai atirar em mim? Dá licença, gente. E a hipocrisia do PSOL é tão grande, dos partidos de esquerda, que é o seguinte... a polícia não pode agir, mas eu quero a escolta da polícia para proteger a minha vida. Então. É assim, é uma hipocrisia, defende o crime, mas quando o crime se vira contra ele, pede pelo amor de Deus para chamar a polícia. Então quando for assim, não liga pra polícia não, chama o Batman. Vamos trazer a última matéria aí, você já preparou a mesma matéria? Comissão aprova regras mais duras para a progressão de pena. Yuri Hudson. Conexão Prudente. O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro aprovou nesta terça-feira mudanças nas regras de progressão de regime para presos. Já a votação do chamado excludente de ilicitude, que amplia a possibilidade de alegação de legítima defesa para policiais, foi adiada para a quarta-feira. O texto aprovado propõe regras mais duras para a progressão de pena, tanto para crimes sem grave ameaça, quanto para a prática de crimes hediondos. O relator da emenda, subtenente Gonzaga, do PDT Mineiro, sustentou que, na prática, a proposta acaba com a redução de pena para quem comete crimes. Uma mudança que, para nós, que entendemos que é preciso ter um endurecimento no cumprimento da pena, é uma medida que se faz necessário e eu considero que o grupo de trabalho acertou hoje ao fazer esse avanço. Mas o texto recebeu algumas críticas. O deputado Paulo Teixeira, do PT, por exemplo, sustentou que é um erro permitir que quem comete crimes não violentos fique mais tempo dentro da cadeia com quem comete crimes hediondos. Que hoje as prisões estão superlotadas, o crime dominando as prisões e arregimentando pessoas não violentas. A pessoa que vai por um crime não violento para dentro da prisão, ela pode ser cooptada por um crime violento. E por essa razão eu votei contrário. Nesta quarta, o grupo de trabalho se reúne novamente para votar o excludente de ilicitude. O tema já foi discutido nesta terça e gerou embates acalorados entre favoráveis e contrários ao assunto. A tendência é que o ponto seja derrotado na comissão, mas a expectativa de defensores do trecho proposto por Sérgio Moro é de que o excludente ganhe a chancela positiva no plenário da Câmara. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. Conexão Prudente. A gente não tem nem o que comentar, né? A pessoa cometeu um crime, ela tem que pagar por aquele crime que cometeu. Né? Para isso existe o julgamento, porque ninguém pode ser condenado sem um julgamento justo e com a participação da lei, daquilo que é a lei. Mas no caso de comprovado da pessoa ser julgada e condenada, ela tem que cumprir a pena integralmente naquilo que está a lei. Agora, tem muita gente que quer amaciar para que, preparando o futuro, quem sabe, para muitos bandidos que estão infiltrados lá. Jonatas, vamos embora? Vamos embora, Joilton. Amanhã estamos de volta a partir das 7h30 da manhã, né? Ok, obrigado a Bia aí pela produção. Está chegando aqui o Oliverto Fatioli, corintiano, não gosta muito dos palmeirenses. Depois, se eu quer chamar de corintiano, né? Mas ele é palmeirense de 4 costados. O amiguinho que é corintiano e o Davi é santista, né? Então, três aqui, cada um torcendo para um time. E o Jonatas, que torce pelo Santa Cruz, também está aqui presente aqui. Forte abraço, amanhã a gente volta, viu, gente? A partir das 7h30 da manhã com o meu programa e a partir do meio-dia aqui às 11 horas com Conexão Prudente. Uma boa tarde, um forte abraço e até lá.